Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Eu quero consagrar à Virgem Maria essa pregação nesse dia de sábado, que é um dia onde a igreja nos convida a voltarmos para a Santa Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia! Tudo bem com vocês? Que bom! Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, no profeta Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Esse é o tema que nós vamos desenvolver nesse ensinamento, nessa pregação. E eu gostaria que nós começássemos proclamando essa palavra. Você pode rezar junto com o Padre essa palavra em forma de proclamação, mas fazendo dos seus lábios os lábios do Deus que colocou nos lábios do profeta Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30, essa palavra: tenho procurado entre eles alguém que construísse o muro e se detivesse sobre a brecha diante de mim, em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição. Palavra do Senhor. Agora você vai dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor estava procurando, o Senhor encontrou aquele que vai se colocar na brecha a partir de agora. E para desenvolver essa temática, essa pregação, eu gostaria de citar de novo um pensamento que ontem na missa de abertura eu trouxe e que precisa ficar muito fixado no nosso coração diante da realidade da intercessão profética, que é a citação de São Cirilo de Jerusalém, quando ele vai falar da revelação do Espírito na nossa alma, no nosso entendimento, quando São Cirilo vai trazer para nós, a partir da analogia que ele faz, que o sol, quando começa a brilhar, a iluminar, nós conseguimos enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar. Escute a partilha do santo: quem se encontra nas trevas, ao nascer do sol, recebe nos olhos a sua luz, e começando a enxergar claramente coisas que até então não via. Assim também aquele que se tornou digno do Espírito Santo recebe na alma a sua luz. Presta atenção: recebe na alma a sua luz, e elevado acima da inteligência humana, começa a ver o que antes ignorava. Repita comigo: assim também aquele que se tornou digno do Espírito Santo recebe na alma a sua luz, e elevado acima da inteligência humana, começa a ver aquilo que antes ignorava. Meus queridos, minhas queridas, é a urgência do tempo que nos faz, nesse acampamento, no combate da oração, dar um passo além. Propor
para esse exército que se levanta, que vem sendo formado nesses anos de acampamento no combate da oração, no ministério da intercessão. Quantos não foram despertados a partir do acampamento no combate da oração a se posicionarem como intercessores? Mas agora Deus, diante da urgência dos tempos, nos faz um chamado muito específico, onde Ele quer se comunicar a nós e onde Ele quer trazer eficácia para a nossa intercessão. E por isso nós começamos a caminhar nessa visão da intercessão profética. Dentro daquilo que nós temos vivido aqui na Canção Nova, já vai para o 6º ano, no acampamento, no encontro que nós fazemos de avivamento aqui, geralmente no mês de fevereiro, chamada a Profecia do Avivamento, que começou a partir de um livro que eu escrevi. Nós temos caminhado nessa dinâmica e Deus suscitou-nos uma estratégia de intercessão pelo Brasil, onde nós instituímos aquilo que nós chamamos de torres de oração, onde pessoas movidas pelo Espírito, tocadas pelo Espírito, que comungam dessa expectativa de um avivamento que vai ser derramado sobre a nossa nação, da nossa nação, espalhando-se por todas as nações. Nós temos essa expectativa a partir de profecias, de palavras, de direção de Deus. E existe um povo que já tem se colocado na brecha, espalhados aí pelo Brasil, que foram tocados. E no ano passado Deus me deu a graça de escrever esse livro. E se nós orarmos exatamente para orientar dentro dessa moção da profecia do avivamento, aqueles que estavam assumindo esse lugar profético, aqueles que estavam se colocando nas torres de oração, nas torres de vigia, espalhados pelas cidades, estados da nossa nação, para se posicionar em combate pela cidade, pelo estado e pela nação, com um objetivo específico: atrair sobre a nação esse poderoso avivamento, entrar em combate espiritual contra as forças do mal espalhadas nos ares, nos territórios, fazendo mapa territorial para saber onde existia e existem ali realidades que precisam concretamente de intercessão, de libertação, porque em muitos lugares a gente vê alguma concentração de certos pecados, de certas situações. Por exemplo, cidades onde o nível de suicídio estão em alto nível, além daquilo que a gente vê na normalidade, já não é normal, mas além daquilo que a gente vê na normalidade, situações de adultério, e aí a gente tem adentrado essa realidade de libertação, mas também de um grande clamor pelo avivamento que Deus prometeu a nós. E agora, aqui nesse livro que eu escrevi, eu fiz um capítulo sobre intercessão profética, mas agora Deus nos dá um livro inteiro sobre intercessão profética. Deus nos provoca num acampamento com esse tema, porque esse é o desejo de Deus. Eu e você precisamos ser a resposta de Deus para esta geração. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão desse irmão, diga: meu irmão, você é a resposta de Deus para esta geração. Olha nos olhos dele profeticamente e diga: nós somos a resposta de Deus para essa geração. E agora, assumindo um posicionamento em intercessão profética, nesse tempo que Deus nos convoca, balança a mão desse irmão e diga: Deus, o Senhor achou alguém que construísse o muro e se detivesse sobre a brecha na sua presença. Pergunta o nome desse irmão que está do seu lado, que está à direita e à esquerda.
Agora levanta a mão dele lá no alto e diga: Deus, aqui ó. Fala o nome deles, fala o nome. Fala aqui ó. O Senhor encontrou no acampamento, no combate da oração, aquilo que o Senhor tem procurado no Brasil. Pessoas dispostas a construírem o muro e se colocarem na brecha. Aleluia. É uma responsabilidade. O Círio dizia para nós na pregação que na mentalidade de muitas pessoas a intercessão é o lugar daqueles que não têm tantos dons, que já... Mas nós vimos o que ele disse: a intercessão é o lugar mais importante da caminhada do reino de Deus sobre essa terra, da implantação do reino de Deus, da evangelização, de toda a realidade eclesial, mas também social. Bata no peito e diga: Deus, pode contar comigo. Eu estou disposto a me colocar na brecha, a construir um muro e me colocar na brecha na sua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Veja, queridos, eu não quero ficar simplesmente olhando só para as realidades negativas, mas olhar para o chamado que Deus nos faz. Mas veja, perceba a ruína moral, perceba a ruína ética em que vivemos. Veja a realidade das pragas, das doenças que têm retornado, aparecido no nosso tempo, as epidemias que nós temos percebido. Olha a realidade que tem dizimado a nossa juventude na violência, num total desequilíbrio em todos os níveis de sua vida. Perceba a realidade do ataque direto às crianças, aos adolescentes. Veja o que tem acontecido com as famílias. Perceba como está a realidade política, a epidemia de corrupção que nós experimentamos também aqui na nossa nação, aquilo que tem se espalhado e nós temos visto em todos os poderes da sociedade, da nossa República Federativa. Perceba, entenda a degradação espiritual que nós temos percebido, o crescimento de seitas ocultas. Olha como os nossos jovens têm adentrado o submundo da internet e acessado coisas demoníacas, de profunda destruição, pactos satânicos que são feitos nesse submundo da internet. Veja como a realidade em que nós estamos, ela é séria, e nós precisamos nos aprofundar nesse mover de intercessão profética, porque nós precisamos estar atentos e vigilantes para orar com eficácia. É preciso construir um muro e ficar na brecha. E a dinâmica da intercessão profética é o caminho da eficácia, da resposta aos nossos clamores, exatamente porque nós entramos na lista de Deus, das prioridades de Deus, das urgências de Deus, e não mais na nossa lista, não mais na nossa mentalidade humana. Mas nós precisamos entender algo importante: a intercessão é um ato de puro amor, onde eu vou deixar o meu egoísmo, onde eu vou deixar a minha vontade, onde eu vou deixar aquilo que eu poderia concentrar para mim mesmo, mas eu vou entrar nas realidades do meu irmão, vou entrar nas realidades da minha igreja, das necessidades da minha igreja, das necessidades da sociedade, dos líderes que foram colocados por nós, mas nenhuma autoridade, vai dizer o apóstolo Paulo, é dada senão por Deus, e nós somos esses que por amor precisamos nos posicionar.
Eu trouxe para você aqui, porque a intercessão profética ela sempre aconteceu na igreja, especialmente na vida dos santos. E eu trouxe aqui um episódio que aconteceu na vida de Santa Gema Galgani. O bom está ali me mostrando, eu sou devoto dela, estou aqui com a relíquia dela no meu bolso, né? Porque na verdade é uma cruz que eu ando, tem 7 relíquias de 7 santos aqui dentro. Então são santos da minha devoção, que para onde eu vou eles estão comigo. E Santa Gema, no livro da biografia dela, que o seu diretor espiritual escreveu, aquele que a acompanhou, e quando ele foi escolhido por Deus, mas também Deus mostrou em intercessão profética para Gema quem seria. Ela não conhecia aquele padre, mas ela vislumbrou, ela viu o rosto, ela viu quem era o padre, e ele foi enviado para acompanhá-la. Porque se tinha uma dúvida muito grande, se o que aquela menina vivia era de Deus, era coisa da cabeça dela, humana, feito pela cabeça, produzido no corpo dela, pela cabeça, ou era coisa do diabo. E a igreja é muito prudente, e a igreja indica esse padre experiente, espiritual, para acompanhá-la. E no primeiro dia que ele chega na casa dela, a primeira coisa que ele vê, encontra uma jovem com um semblante angelical, humilde. Ele logo se encanta por ela, mas ele não podia se encantar simplesmente com a aparência. Era uma quinta-feira, e geralmente nas quintas-feiras Santa Gema tinha êxtases espirituais, começava a verter sangue das chagas que ela trazia, os estigmas. E num dado momento, na hora do almoço, Santa Gema sentiu que ela teria uma manifestação daquela do espírito, e ela vai embora para o quarto. E a mãe adotiva dela fala com o padre: vai lá para você ver. E o padre chega no quarto. Ela está num estado de êxtase. E o que o padre vê? Eu anotei aqui na minha cola. Ela num combate de intercessão pela salvação de uma alma, de um estrangeiro que ela encontrou em Lucas. E ela começa a discutir com Deus em intercessão. E ela diz assim para Deus: já que viste Jesus, eu pedir-vos-ei de novo pelo meu pecador. É vosso filho e meu irmão, salvai-o. E ela disse o nome desse pecador para Jesus. Era um estrangeiro que ela tinha conhecido em Lucas, a quem muitas vezes levava uma inspiração, levada por uma inspiração interior. Santa Gema teve uma inspiração interior, porque esse estrangeiro era tido na cidade de Lucas como um bom cristão. Mas quando Gema se aproximou dele, ela viu espiritualmente que ele não era o bom cristão que todo mundo pensava que ele era. Ela teve uma inspiração interior, e ela o advertiu de viva voz. Ela escreveu para ele que ele tinha que se converter, que ele colocasse em ordem a consciência dele, que ele não se contentasse com a boa fama que ele tinha ali naquela igreja, no meio dos cristãos, de que ele gozava diante do povo. E naquele combate, Jesus fica indiferente aos pedidos de Santa Gema. E ela percebe que havia uma decisão no coração de Jesus de tratar aquele pecador não com misericórdia, mas com um justo juiz. E Gema continua a intercessão. Palavras dela, porque o padre anotou. Por que é que hoje não me ouvis, ó Jesus? Tanto fizestes por uma só alma, e esta o Senhor está se recusando a salvá-la. Salvai-a, Jesus, salvai-a, sede bom.
Jesus, não me faleis assim, porque Jesus respondia a ela com dureza na intercessão. Na boca de quem é a misericórdia, esta palavra eu abandono. Não sou a bem, Jesus. Não deveis pronunciá-la. Olha a ousadia da intercessão. E agora quereis medir a quantidade dos nossos pecados? Não me ouvis? A quem eu hei de recorrer então? O Senhor derramou seu sangue por ele, assim como por mim. Salvastes a mim, Jesus, e não vai salvar a ele? Não me levantarei daqui. Ela diz para Jesus: eu não me levantarei daqui enquanto o Senhor não salvá-lo. Fala comigo, Jesus. Diga que o Senhor vai salvá-lo. Eu me ofereço como vítima por todos, mas em particular por ele. Prometo-vos que nada vos hei de recusar. Dai-me a alma desse pecador, Jesus. É uma alma, pensai nisso, Jesus. É uma alma que vos custou muito. Virá a ser boa e há de corrigir-se. E Jesus continuou determinado em fazer justiça. Mas Gema continuou insistindo na intercessão. Diga comigo: intercessão é insistência. Mesmo que eu não veja a resposta imediata. Diga: mesmo que eu não veja a resposta imediata. Mas na fé, eu preciso seguir, acreditando que a resposta de Deus virá. E ela continuou: eu não procuro a vossa justiça, mas a vossa misericórdia. Por quem sois, Jesus? Ide ter com esse pobre pecador e dai um terno abraço ao seu coração, vereis que ele se converterá. Experimentai ao menos, ouvi, Jesus, vós como dizeis, tendes multiplicado o assalto para o ganhar, mas nunca lhe chamaste vosso filho. Experimentai, Jesus, dizeis que sois seu pai e que ele é vosso filho, e vereis que a este doce nome de pai o seu coração endurecido há de abrandar-se. E Jesus apresentou para Gema todos os motivos da sua severidade, que eram as faltas desse pecador, uma por uma. E ela foi repetindo em voz baixa, e aquele sacerdote foi escutando as faltas daquele pecador que Gema estava intercedendo por ele. E depois que Jesus lhe revelou as faltas, diz o padre no livro da biografia de Santa Gema, que ela ficou abatida, porque via que eram graves. Mas de repente, diga comigo, de repente, e precisa ser assim, eu não posso desistir, eu preciso ser insistente, porque intercessão é se colocar entre Deus e o outro, Deus e as outras realidades, interceder e as outras, e ela se colocou. De repente se dissipou o abatimento e ela voltou para a luta. Eu sei, Jesus, que ele vos ofendeu muito, mas não vos tenho eu te ofendido ainda mais, e não obstante tendes usado de misericórdia para comigo. Eu sei, Jesus, que ele vos fez chorar, mas neste momento não deveis pensar nos seus pecados, deveis sim pensar no vosso sangue derramado. Que bondade tens tido comigo, Jesus. Usai para com o meu pecador, eu te peço, das mesmas delicadezas de amor que tens tido comigo e que eu tenho sido objeto, usai com ele. Lembrai-vos, Jesus, que o que quero no céu, o que eu quero é ele no céu. Triunfai
triunfai. Eu te peço pela vossa caridade, pelo vosso amor. Mas o Senhor permaneceu inflexível. Mas ela não desistiu. E ela retomou com força ainda maior a intercessão. Olha para quem está do seu lado e diga: aguenta firme. Diga para quem está do outro lado: aguenta firme, desiste não. Agora veja quem é orientado pelo Espírito Santo. O que faz? Olha o golpe que Gema dá em Jesus. Bem, eu sou uma pecadora, e não podereis encontrar ninguém pior do que eu. Vós mesmo me disseste: não, eu não mereço. Confesso, não mereço que me atendais. Mas eu te apresento agora, porém, uma outra intercessora, a vossa própria mãe. Que vos pede em favor dele. Ides dizer para a vossa mãe que não irá salvar esse pecador? Ides dizer para a vossa mãe que não irá salvar esse pecador? Olha a ousadia da intercessão. Jesus, você vai, a gente fala aqui de uma maneira simples, né? Popularmente, pede à mãe que o filho atende. E Santa Gema vai dizer para Jesus: você vai dizer, aí eu estou usando aqui a nossa linguagem, que é uma linguagem bem da época que a tradução do livro que eu li da biografia fala. E dizer para vossa mãe que não irá salvá-lo, certamente a ela o Senhor não poderá fazer isso. E agora dizei-me, Jesus, que o meu pecador está salvo. Desta vez, Gema alcançou a vitória. O misericordioso Senhor concedeu a graça e a cena mudou de aspecto. Com um ar de alegria indescritível, Gema exclamou: está salvo, venceste Jesus, o Senhor triunfa sempre. Gema, em intercessão profética, contemplou que aquele cristão que todo mundo elogiava estava condenado, e ela se posicionou em intercessão pela salvação da alma daquele homem. E ela enfrentou uma grande batalha na intercessão, porque Jesus revelou para ela toda a gravidade das escolhas erradas que ele havia feito. E ela insistiu, e quando ela viu que por sua força, na sua condição de pecadora, ela não conseguiria, ela invoca a Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, e diz: aquela que é pura, que não tem pecado e que é a sua mãe, Jesus, a ela o Senhor não negará a salvação dessa alma. E o que acontece? Gema, com a ajuda da Virgem Maria e com a misericórdia de Jesus, conquista aquela alma. O padre volta para o quarto, porque ela sai do êxtase espiritual. O padre volta para o quarto e ele começa a ficar maravilhado com tudo aquilo que ele ouviu. Daí a pouco bate-se na porta. A mãe adotiva de Gema abre a porta e um homem aos prantos chega naquela casa e diz: eu fiquei sabendo que tem um padre aqui e eu preciso me confessar. Sabe quem era o rapaz? O estrangeiro que Gema estava intercedendo por ele. Ele se ajoelha aos prantos e começa a confessar os pecados, cada um daqueles pecados que Jesus revelou para ela, e ela foi falando baixinho, e que o diretor espiritual foi escutando. Ele foi confessando apenas um. Ele se esqueceu
E o diretor espiritual falou: e esse? Ele disse: como o senhor sabe? Jesus já havia revelado o caminho errado que você estava. E naquela hora ele deu absolvição dos pecados daquele homem. E aquele alvo da intercessão profética de Santa Gema foi salvo pela misericórdia de Deus e a intercessão da Virgem Maria. Veja, olha para quem está de seu lado e diga: Deus conta com você. Deus quer fazer você se mover em intercessão profética, numa experiência profunda de amor pela salvação das almas, de amor pela salvação da nossa nação, de amor pelos pecadores do mundo inteiro, porque nós só podemos interceder se realmente tiver amor no nosso coração. Você está disposto? Quem está disposto aqui, levanta a mão e diga: eis-me aqui, Jesus. Olha, gente, fica com o braço levantado. Se for verdade, nós vamos mudar o Brasil. Se você assumir o seu compromisso, nós vamos resgatar os pecadores pelo poder da intercessão. Mas é necessário posicionamento. São Paulo vai dizer aos Colossenses no capítulo 4, no versículo 2: sede perseverante, sedes vigilante na oração, acompanhada de ação de graças. Aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, Paulo vai dizer: com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos, por todos os cristãos. Paulo vai chamar a atenção: prestai atenção a esse ponto, orai no Espírito. Diga comigo: orai no Espírito. Eu pergunto para você que é carismático, para você que é de nova comunidade, para você que participa de grupo de oração, de um movimento carismático, para nós que somos carismáticos, que estamos aqui, você tem orado no Espírito? Você tem orado insistentemente no Espírito? Paulo está chamando a atenção: prestai vigilante atenção neste ponto. Orai constantemente no Espírito. Vai lá em João capítulo 16, no versículo 13 e 14. João 16, (13, 14). Começa no 12. Achou aí? Tenho muitas coisas ainda a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Jesus está dizendo aos seus discípulos: quando Ele vier, quem vier? O Espírito da verdade, o Paráclito, vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de... O que Ele vos anunciará? O que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que Ele receberá do que é meu para vos comunicar. Orai insistentemente no Espírito para colher de Deus aquilo que Ele quer nos comunicar na intercessão profética.
Escute o que o Padre está dizendo. Nós precisamos começar a nos mover ainda mais na oração do Espírito, na oração em línguas, para colhermos de Deus as revelações para a nossa intercessão. Deus vai falar em fatos, Deus vai falar numa notícia, Deus vai falar numa situação que você acabou tendo acesso, mas principalmente Deus comunicará pelo Espírito à nossa alma as suas verdades. Ele direcionará-nos naquilo que Ele quer que nós intercedamos, para que a nossa intercessão tenha eficácia. Vamos ver em Romanos o texto clássico, no Romanos capítulo 8, versículo 26. Nós queremos construir um muro para ficar na brecha. Vou te contar um segredo. O segredo do meu ministério. O segredo daquilo que muitos de vocês podem testemunhar. Eu recebi vários testemunhos aqui de milagres, de cura. Eu quero contar para você o segredo da minha pregação, de tudo aquilo que eu faço, a eficácia de tudo aquilo que eu tento fazer para Deus. E aí o que eu estou dizendo não é por mérito não, mas é por malhação mesmo. Eu procuro orar em línguas o maior tempo que eu consigo durante o dia. À noite, muitas vezes eu durmo orando em línguas, porque eu entendi no mundo espiritual que é o dom de línguas que vai abrir as vias espirituais para que a eficácia, a vontade de Deus, o projeto de Deus se estabeleça. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. É Ele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que Ele intercede em favor dos santos. Intercessão profética está vinculada ao dom de línguas, à oração no Espírito, pois é de acordo com Deus que Ele intercede em favor dos santos. Não é de acordo com a minha cabeça humana, com a minha mentalidade humana, com o meu conhecimento humano, mas a partir do conhecimento de Deus. Monsenhor Jonas tem uma pregação que ele exorta: ora em línguas, Brasil. Nós precisamos orar muito no Espírito, para nós sairmos da carnalidade, porque senão a gente entra na politicagem e não na intercessão por aqueles que foram colocados à frente da nossa nação, dos nossos estados e da nossa cidade. Senão nós entramos na provocação midiática do ódio, e nós deixamos de ser espirituais e entramos na carnalidade. E na carnalidade nós não conquistaremos nada. Nós só conquistaremos o Brasil para Cristo. Nós só conquistaremos o Brasil no poder do Espírito Santo, e não na carne, não na visão carnal, não na mentalidade carnal. E muitos de nós, carismáticos, cristãos, que tínhamos que nos posicionar na nossa nação, estamos caminhando na carnalidade, em realidades políticas, sociais, mas também eclesiais. Olha a divisão que está acontecendo dentro da nossa realidade eclesial, por causa de opiniões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, cada um com a sua ideia, dividindo a igreja. Isso é diabólico, isso não é divino, isso é carnal. Afasta-te de mim, Satanás, disse Jesus a Pedro, porque os seus pensamentos são os pensamentos do mundo, da carne, do século, e não os pensamentos de Deus. Quantos carnais no meio de nós
que têm dificuldade de entrar na intercessão profética porque estão parados na mentalidade humana, na visão humana, estão parados nas ideias, nas ideologias, estão parados naquilo que acham que conhecem, mas que são infantis. Deixa eu ser claro, infantis nas coisas de Deus e do Espírito. Pronto, falei. Alguém que entra em intercessão profética não entra em politicagem, não entra em discussão, não entra em divisão, mas entra no reino do Espírito. Entra na mentalidade de Deus, entra na vontade de Deus, entra naquilo que Deus quer revelar, naquilo que Deus quer transformar. Deixa de ser carnal, rapaz, deixa de ser carnal, minha filha. Alguns aplaudiram porque são menos carnais. Outros aplaudiram para disfarçar que não são carnais. Outros não aplaudiram porque já sumiram. Nós temos sido muito carnais. E por isso nós ainda não vimos o que Deus tem para nós. O que Deus tem de promessa para a nossa nação. O que Deus tem de promessa para a nossa igreja. O poderoso avivamento que Deus tem vai sair da igreja para o mundo. Mas enquanto a igreja for mundana e carnal, nós vamos ficar na mesma. Talvez vai passar essa geração, talvez nós seremos a geração igual aquele povo que estava no Egito, que foi para o deserto, mas não entrou na terra prometida porque era carnal. O Egito estava dentro deles. Qualquer probleminha que vinha, ai que saudade das cebolas, do alho, das verduras, do pepino. Eram escravos. Deus interviu para libertá-los da escravidão. E qualquer dificuldade que aparecia, eles sentiam saudade da escravidão. Morreram sem entrar na terra prometida. Se nós não mudarmos de posição, se nós não adentrarmos a mente de Deus, se nós não sondarmos o coração de Deus, e nós só podemos sondar o coração de Deus no Espírito, já era. Eu sinto muito em dizer, já era. Quando Paulo vai falar da oração em línguas, capítulo 14, versículo 2 de 1 Coríntios. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele fala em êxtase espiritual, coisas misteriosas. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, versículo 4. Versículo 5, desejo que todos vós faleis em línguas. Versículo 12, assim também vós já aspirais aos dons espirituais, procurai possuí-los em abundância para a edificação da igreja. Estou gritando para desentupir o seu ouvido, seu surdo. Vocês gostam de apanhar, né? Apanha, aplaude, é para soprar. A gente tem que sair da carnalidade, senão, gente, vai ser mais um acampamento no combate da oração. Nós vamos ouvir orientações maravilhosas, direções de Deus maravilhosas. E daqui a pouco, passa 15 dias, um mês, a gente voltou para a mesma carnalidade, para as mesmas discussões, para a mesma miséria da visão humana e carnal que nós estávamos antes. Não dá mais para viver nessa carnalidade que nós estamos dentro da igreja. E aqui eu não estou acusando ninguém, eu estou me colocando no meio. Porque Deus está também falando comigo, Deus está chamando a minha atenção. Nós que participamos da profecia do avivamento, eu fico pensando, aonde estão as orientações proféticas que Deus nos deu em tantas escutas que nós fizemos? Foi para o ralo, porque ninguém colocou nada em prática. Ninguém. Nós ouvimos no Rio, nós ouvimos aqui, nós ouvimos em São Paulo.
ouvimos em Brasília. Eu fiz várias escutas de intercessão profética com irmãos e irmãs, que eu tenho um amor muito grande em favor do Brasil, mas Deus nos revelou coisas preciosas do coração dele. Nós entramos no coração dele, mas nós nos esquecemos das revelações de Deus, porque a gente volta para a carnalidade de sempre. Versículo 14. Pois se eu oro em línguas, é o meu espírito que faz oração, mas a minha mente não participa. Eu estou orando em línguas, mas estou aqui e às vezes eu estou pensando em alguma coisa. É o seu espírito que está orando, doido. Doida. Você não está vendo que Paulo está falando? Não é a sua cabeça, não, é o seu espírito. Eu acho demais quando Paulo vai dizer: graças a Deus eu falo em línguas mais do que todos vós. E aí você vai entender a pureza da revelação que Paulo recebeu. Leia as cartas dele. E aí você vai entender Paulo dizer: eu fui elevado até o terceiro céu. E lá eu vi coisas que eu não consigo traduzir em linguagem humana, porque eu falo em línguas muito mais do que todos vós, vai dizer o apóstolo. Leia as cartas, está pingando o Espírito Santo ali, revelação. E Paulo não conviveu com Jesus Cristo, Paulo não conviveu com Pedro, com Tiago, com João. Paulo recebeu tudo de Deus, diretamente. O que Pedro escreve, ele está escrevendo influenciado pela experiência que ele teve com Jesus Cristo. O que Tiago escreve, ele escreve porque ele experimentou Jesus Cristo. João, porque ele conviveu com Jesus Cristo. Paulo diz que ele é um abortivo, ele é o último dos apóstolos. Mas olha a revelação das cartas de Paulo, porque ele era tão aberto à comunicação do céu com a terra, da terra ele comunicava com o céu, do céu vinha a comunicação, e Paulo se colocava na presença de Deus, e ali transmitia. Ninguém, graças a Deus, eu falo em línguas mais do que todos vós. Deus está querendo nos elevar ao nível da intercessão, mas se nós não nos adestrarmos nos princípios espirituais que Deus está nos revelando, nós vamos continuar dando murro em ponta de faca e não veremos aquilo que Deus quer fazer através de nós. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo? Em tempos de materialismo, de hedonismo, em tempos de ideologias, onde as pessoas têm dado as costas para Deus, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos aprofundar numa vida espiritual intensa e cheia do poder de Deus. Nós precisamos deixar que os carismas do Espírito se movam na nossa vida como ferramentas da intercessão. Se nós não nos abrirmos à vida do Espírito e abandonar a carnalidade, a visão será meramente humana e nós não executaremos o papel que nós devemos desempenhar na nossa geração. Nós deixaremos de lado o nosso chamado e não teremos eficácia. Eu me lembrava quando eu rezava para essa pregação, Deus me lembrou de quando eu era pequeno, criança, adolescente. Eu vivi muito isso, minha família sempre foi muito católica. E eu morava num distrito chamado Raposo, é distrito da minha cidade chamada Itaperuna, no Rio de Janeiro. E lá, olha a sabedoria dos antigos, como eles agiam profeticamente, como eles eram tementes a Deus. Quantas vezes eu me recordo de campanhas de oração que nós fizemos,
eu junto com meu avô, a minha avó e o povo da nossa comunidade pequenina de Santo Antônio, que agora está grande, já tem até pároco lá, mas era pequenina, o padre ia uma vez por semana, uma vez por mês. Quando parava de chover, a gente fazia campanha de oração pela chuva, campanhas penitenciais, descalço, carregando pedra. A gente subia o morro, ia até no Cristo, a gente levava água. Olha o ato profético que a gente faz hoje. A gente levava água, quando chegava aos pés do Cristo, nós rezávamos o rosário e derramávamos água sobre a pedra, dizendo: Deus, faz chover, porque vai acabar a água. Isso é visão espiritual que nós tínhamos lá de pequeno. Deus foi me treinando. E Deus me recordava que molequinho eu já fazia ato profético. Eu já via que aquilo que acontecia na natureza não era simplesmente natural, porque quem caminha no sobrenatural, tudo que acontece tem um sentido ainda mais profundo do que aquele visível, humanamente falando. E quantas epidemias tem assolado nós? Eu fui em casa há 2 meses atrás e tinha uma epidemia na minha cidade de chikungunya. Na mesma hora, no meu quarto, eu dobrei o meu joelho e eu orei pela libertação da minha cidade. Se você for ler o livro do Círio John, ele vai contar de epidemias de H1N1, de Zika e tantas outras que assolaram uma região específica da Índia. Ele vai dizer que eles entraram em intercessão profética e Deus revelou que quando uma igreja satânica foi instituída naquele estado, aquelas epidemias se alastraram para destruir o povo de Deus. E eles clamaram. E aquela igreja foi fechada pela justiça, porque veio à tona os sacrifícios humanos que tinham sido feitos naquela igreja. E aquela igreja satânica foi fechada pela intercessão profética de um povo que não parou. É chikungunya, tem que jogar, tem que passar simplesmente o repelente para chikungunya, o mosquito não morder. Quem caminha no Espírito, quando vê realidades, não vê naturalmente, mas é conduzido pela visão espiritual. Segura na mão de quem está do seu lado, pergunta para ele: ei, você está entendendo? Ou precisa ser mais claro? Balança a mão dele, chegou a hora. Deus está colocando um poder nas suas mãos, nos seus lábios, nos seus joelhos dobrados. Deus está te dando poder espiritual para você mudar realidades no natural. Mas você precisa acreditar e se posicionar. Pergunta para ele: você acredita? Então chegou a hora de se posicionar. Aleluia. Balança a mão dele e diga: é nós, meu irmão. É nós na intercessão profética. Pode aplaudir esse irmão, essa irmã. Veja o que uma palavra que eu já preguei milhares de vezes no avivamento, ela vai dizer. 2 Crônicas 7, de 13 a 14. Segunda Crônicas, Salomão tinha consagrado o templo. E olha o que Deus fala para Salomão: quando eu trancar o céu e faltar chuva, quando mandar gafanhotos para devorarem os campos, quando enviar pestes contra o povo, se então o povo sobre o qual for invocado o meu nome se humilhar, orar, me procurar e se converter da sua má conduta, eu escutarei do céu, lhe perdoarei o pecado e restituirei a saúde à terra. Intercessão, queridos. Intercessão, queridas. Intercessão profética. Fechou o céu, está com seca. Tem epidemias, tem situações acontecendo. Peça para Deus para que te revele
Porque Ele chama o seu povo para o secreto, Ele chama o seu povo para o clamor. Hipócritas, vai dizer Jesus no capítulo 15, 56, sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra, como pois não sabeis conhecer o tempo presente? Mas é preciso intimidade, é preciso caminhar no sobrenatural. O Senhor disse, Gênesis 18, 20, acaso poderei ocultar a Abraão o que eu vou fazer? Amós 3, 7 e 8, vai anotando aí, Amós 3, 7 e 8, o Senhor não faz coisa alguma sem revelar seus planos aos profetas. Seus servos, ruge o leão, quem não fica com medo? Se o Senhor Deus fala, quem aguenta não ser profeta? Apocalipse 4:1, depois disso vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse, sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer. Pergunta para quem está do seu lado, Deus mudou? Gente, a revelação já foi toda feita, a revelação da salvação. Chegou a plenitude dos tempos. Mas Deus fala com seus profetas. Olha, Deus falou com 3 crianças em Fátima. Que o segredo para vencer a guerra era rezar o rosário, fazer penitência. Mandou consagrar a Rússia, o coração imaculado. Deus fala. Ele continua falando. Mas talvez você diga, padre, você não sabe, eu sou tão pequeno, você não sabe, minha família é tão simples, você não entende não. Tá bom, para a gente terminar, eu vou deixar o profeta Amós dizer quem ele era. Amós capítulo 7, versículos 14 e 16. Amós respondeu a Amazias, que era profeta da corte, que mandou ele calar a boca e desaparecer dali. Eu não sou profeta. Eu nem sou discípulo de profeta, não faço parte da escola dos profetas. Eu sou vaqueiro. Eu cultivo sicômoro, ele era um camponês, era um homem da roça, traduzindo para a linguagem. Foi o Senhor que me tirou de trás do rebanho. O Senhor me ordenou, vai profetizar contra Israel, o meu povo. Fica de pé. Eu preciso olhar nos seus olhos no final dessa pregação. Está me olhando? Consegue ver os meus pequenos olhos? Que cor que eles são? Se eu sorrir, então aí que você não vai ver, ele some. Mas eu queria olhar nos seus olhos e dizer de onde Deus precisa te tirar para que você seja profeta dele na intercessão. Deus tirou Amós de trás do rebanho e dos sicômoros. Onde você tem se escondido? Quais as desculpas que nós temos dado? Eu sou vaqueiro. Eu cultivo sicômoros. Mas o Senhor me tirou de trás do rebanho e me ordenou, vai profetizar. Gente, é uma escolha linda que Deus está fazendo de nós. Nós tínhamos que estar honrados agora, felizes, fazendo festa, pulando, correndo para todo lado de felicidade, porque é uma honra o que Deus está nos convidando a viver. Deus está nos convidando a entrar no coração dele, a sondar o coração dele sobre as suas urgências para esse tempo. Participar do projeto dele. Participar do projeto de Deus. Nós que somos Canção Nova, quais são as urgências de Deus para a Canção Nova? Muito. Mas eu tenho que buscar no coração dele, na mente dele, no espírito. Quais as urgências de Deus para o Brasil? Quais as urgências de Deus para a sua paróquia? Eu queria ter tido tempo aqui para falar dos santos,
Porque eu ia mostrar para você que Santa Teresinha era uma intercessora profética. Sim. Eu ia mostrar para você que Santa Teresa d'Ávila era intercessora profética. Eu trouxe até um livro aqui. O Gigante do Oriente. Eu sou apaixonado pela vida dos santos, então eu como o livro de santos. E esse aqui é a história do Gigante do Oriente. Sabe quem é o Gigante do Oriente? São Francisco Xavier, que fazia tudo por intercessão profética. Ele evangelizou a Índia, ele evangelizou e passou pela China, ele chegou ao Japão, tudo instruído por Deus em intercessão profética. E eu tive acesso através do livro do Círio John. Eu fiquei impactado como que o Espírito Santo trabalha. No livro, o Círio John diz que tem um dado que até 2030 a China será o país mais cristão da face da terra. Porque o Espírito que sabe onde agir tem ouvido a oração de tantos que têm intercedido pela China. Sabe o outro dado que o Departamento de Estado dos Estados Unidos comprovou? Que de 2012 a 2017 aumentou 5 vezes o número de cristãos Agora fugiu. O nome, você ficou emocionado. Não. Que tem lá aquele presidente que é um ditador, né? A Coreia do Norte. Coreia do Norte. Aumentou 5 vezes de 2012 a 2017 o número de cristãos na Coreia do Norte. Já passa de 5 milhões. E eles vivem clandestinamente, escondidos. E o poder do Espírito Santo está agindo. Gente, e a sensação que eu tenho é que se nós não nos posicionarmos, e aqui eu não quero ser profeta da desgraça. Eu não sei se você tem percebido, vai sair de novo o censo no Brasil. Mas tem crescido no Brasil, que é o maior país cristão do mundo, o número de indiferentes religiosamente falando, de ateus, de pessoas que não professam mais a fé. E nós vamos ficar assim? Em primeiro lugar, a intercessão, sustentar os missionários. Nós não podemos mais sair sem intercessão para pregar. Acho que já acabou até o meu tempo, né, mãe? Quando eu celebrava a missa do Clube da Evangelização no início, eu passava mal toda quarta-feira. Eu sentia um mal-estar, uma opressão na minha cabeça, no estômago. Porque você sabe o que Deus faz nessa missa. Não porque sou eu, qualquer padre que pisar lá para celebrar. Deus vai fazer em favor de um povo generoso com a canção nova. E um dia, uma pessoa de Deus chegou para mim e me disse: padre, eu vejo Satanás furioso atrás do Senhor. Deus me revela. E ele me diz: encontre 2 intercessores para rezarem pelo Senhor. 2 para cada dia da semana. E aí eu peguei meu telefone, liguei para um lugar que eu conhecia. E desde aquele dia, 2 pessoas intercedem por mim todos os dias, de segunda a segunda. Pergunta se eu senti mais os sintomas da opressão diabólica. Porque a intercessão transforma todas as coisas. Levanta o seu braço lá no alto. Feche os seus olhos. Se eu orar, se eu não me desesperar, se eu não esmorecer, minha fé vai crescer e a vitória eu alcançarei no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Oh. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.